Vou fazer uma série de vídeos aí referente a comandos elétricos, desde o início, e vamos, conforme houver oportunidades, trazendo vídeos aí de campo. Bom, nós daremos início nesse vídeo falando sobre distribuição de potência, lá, a queda de tensão da média para baixa, quadros possíveis no mercado e potências e comandos encontrados nos equipamentos. Vamos dar início então por distribuição de potência. Eu vou tentar ser bem sucinto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês vão comentando aí, eu vou respondendo na medida do possível. Os nossos vídeos serão sempre dentro da plataforma CAD Simu, tá? Assim como era antes. Toda essa sequência vai ser dada usando o CAD Simu como plataforma. Bom, aqui nós temos um quadro, um diagrama que mostra a distribuição, a queda de tensão do 13800, média tensão, para as possibilidades que nós podemos encontrar no mercado, tá? Então, esses transformadores, o eles simulam aí o transformador da rua, lá do poste, né? Que faz a queda de tensão para alimentar a sua casa, a sua loja, o comércio, enfim. Bom, esses trafos, eles são fechados, na sua maioria esmagadora, num sistema triângulo-estrela, tá? Ele recebe, ele recebe trifásico em triângulo, onde não tem neutro, né? 13800 entra em triângulo. E dentro do transformador, ele converte na saída dele no secundário em estrela para a gente obter o neutro, né? Então sai trifásico mais neutro. Quando o secundário desse transformador, que é a saída do transformador, for 220, né, como a gente vê nesse primeiro exemplo, nós temos três derivações possíveis diretas, tá? Que é qualquer fase mais neutro vai resultar em 127 volts, que é usualmente encontrado principalmente aqui no estado de São Paulo. Também podemos obter o 220 bifásico entre qualquer uma das fases. Se tu pegar duas fases, R, SOT, RS, ST, RT, tu vai ter 220 bifásico, tá? E a terceira possibilidade é o trifásico mesmo, né? Propriamente dito, o RST direto. Isso na saída, no secundário do trafo, que te entrega 220 trifásico, tá? Quando tu tiver um trafo na rua, que ele te entrega na saída 380 trifásico, aí tu vai ter duas possibilidades, tá? Tu vai ter ele trifásico, né? Um disjuntor trifásico, uma rede trifásica 380, e tu vai ter ele com 220 monofásico, porque qualquer uma das fases que tu pegar com neutro vai te resultar num 220 monofásico, tá? E tem a possibilidade também, aí já com uma aplicação mais industrial, a saída, o secundário 440. No 440 eu digo que nós temos direta uma possibilidade que é o trifásico 440, tá? Por que uma possibilidade? Bah, mas se tu colocar lá uma fase e um neutro, tu não vai ter 380? Vai. Mas 380 tu não alimenta nada monofásico. Então, tu precisa associar um trafo, né? Pode pegar qualquer uma das fases, associar o neutro, colocar um trafo de redução, um trafo secundário ali pequeno, que vai te dar na saída desse trafinho 220 ou 24 volts. Ou tu pode pegar qualquer uma das fases, que é 440, colocar na entrada desse trafinho e ele vai sair 24 ou 220 volts. A gente vai ver isso mais na frente. Então, direto no 440, a gente consegue o trifásico 440. Perfeito? Então, entra tudo 13.800, média tensão, e sai
com essas três possibilidades que podem ser encontradas no mercado. Beleza? Bom, tendo essa concepção em mente, a gente vai partir para o próximo quadro aqui, ó, que é os quadros possíveis, tá? Então, os quadros que eu digo são os quadros elétricos, tá? Os QDs, quadro de distribuição, tá? Nós temos 6 exemplos aqui, eu coloquei em 6, né, para tentar dar uma separada legal, mas vamos partir aqui, ó, do primeiro, esse daqui, se a entrada dele, se a saída do tráfego, se o secundário do tráfego que a gente viu agora há pouco for 220, então qualquer uma das fases com neutro, nesse QD, tu vai encontrar 127. Mas se a saída do tráfego secundário for 380, tu vai encontrar ele 220, monofásico, né? Aqui está até errado aqui, ó, vamos corrigir já. Aqui essa entrada for trifásica, né? Aqui e aqui também se a entrada for trifásica. Aí, bom, então tu chega lá isso aqui é residencial, tá? Esse primeiro aqui, ó, esse primeiro aqui é residencial. Comercial também, né? Comercial, médio, porte aí, pequeno, médio, porte. Vai chegar no quadro de distribuição, lá no poste padrão vai ter um disjuntor monofásico. Seja, se for um disjuntor monofásico com tensão de chegada 127, tu sabe que o transformador da rua é 220, trifásico. Se o disjuntor de entrada do poste padrão for 220 monofásico, tu sabe que o transformador da rua é 380, trifásico. E daí, depois desse transformador, depois desse disjuntor do poste padrão, tem os disjuntores lá, monofásico dos circuitos, dos equipamentos, da casa e tal. Aplicado muito em split system, tá? Para split system, né? O nosso foco é refrigeração aqui para split system. Lembrando que ainda tem no mercado alguns splitzinho, a high wall, até 9.000 BTU hora, que são 127 volts. Então, essa aplicação é muito residencial, comércio pequeno, médio porte. Aqui nós temos a entrada já 220, aqui eu estou falando não é a entrada, da saída, né? A gente sabe que se aqui está 220 bifásico, o poste, o transformador lá do vídeo de trás, ele é 220 trifásico, tá? Obrigatoriamente, ele é 220 trifásico, porque eu tenho 220 entre duas fases aí. E daí aqui também é aplicado muito para split system, né? Piso teto, cassete, high wall, dutado, ACJ, tá? Residência, comércio de pequeno, médio porte. Nesse caso, aqui o terceiro já é o 220 trifásico que a gente está falando, né? Que a entrada e a saída é trifásico. Então aqui a gente pode aplicar ele para split system, para VRF, para splitão. Tu vai encontrar com esses equipamentos geralmente instalados aqui, podem estar instalados essas famílias de equipamento aqui, né? Porque o split system, sendo 220 trifásico, tu vai pegar entre duas fases e liga o equipamento. O VRF, os condensadores são trifásicos, tá? Mas as unidades evaporadoras são mono. Uma informação interessante, todos os equipamentos de ar-condicionado vendidos, todos, da família Split System, que é a família elétrico portátil, eles são monofásicos, tá? Não tem bifásico, é tudo monofásico. Então, tu sempre vai olhar lá no diagrama, tu vai ver que é fase neutra, fase neutra. Mas pode colocar fase, não há problema nenhum, vai funcionar. Mas eles vêm com o diagrama dimensionada para monofásico, tá? Tanto é que tu pega um equipamento, tu abre os equipamentos que usam contatora para partir o compressor, tu abre um contator monofásico que tem lá, justamente porque eles são monofásicos, tá?
No mundo ideal, tu pega um equipamento desse e coloca numa rede bifásica 220. O ideal seria tu abrir esse condensador, tirar aquela contatora monofásica, colocar uma contatora bifásica para interromper as duas fases, né? Não uma só. Mas a gente sabe que dificilmente isso vai ser feito no mercado. Bom, vamos voltar lá. A rede trifásica 220, ela vai aceitar tanto o split system, né? Porque entre duas fases vai ter 220. Os VRFs, porque as condensadoras são trifásicas, mas os evaporadores são monofásicos, monofásicos 220. E também splitão, né? Porque splitão trifásico 220 tem um monte a rodo aí, né? Então, tu pode pegar essas situações. Aqui no 380, tu vai pegar já caiu o split system, a família split system já caiu, né? Na verdade, eu até, perdão, não caiu não. Aqui no 380 eu ainda tenho a família split system porque eu tenho neutro. Então, se eu juntar qualquer uma das fases com neutro, pegar qualquer uma das fases com neutro, eu vou ter um monofásico 220, que é o melhor dos mundos, porque o equipamento foi preparado para 220 monofásico, né? Então, se esse equipamento de ar-condicionado lá usa uma contatora, ou usa uma placa na condensadora, a gente está falando de equipamentos on-off, usa uma placa na condensadora, ela está eletricamente desenhada, projetada para um sistema monofásico. Então, aqui é o melhor dos mundos, né? Não vai ter nenhuma surpresinha. Também é VRF, né? Porque nós temos VRF 380 aí, tu coloca lá no circuito, condensador trifásico e evaporadoras mono. Nessa outra situação, tu vai encontrar os quadros no 380 trifásico para splitão e self, que daí tu vai ter só disjuntor trifásico lá, né? Tu não vai ter disjuntor mono, tu vai ter só disjuntor trifásico, porque unidade evaporadora, tanto unidade evaporadora quanto unidade condensadora, tem motores trifásicos. E no 440, semelhante ao 380 aqui, né? Tu vai ter sempre trifásico. Principalmente no 440, porque daí o comando vai ser secundário, né? Tu vai ter que ter um trato. Então, no 440 também vai ser disjuntor, contatoras evaporadoras trifásicas, tá? Ah, mas existe, Wesley, equipamentos splitão 380, que os compressores são 380, mas o evaporador ele é monofásico. Cara, pode ser que tenha, pode ter, eu já vi ao contrário, né? Eu já vi o evaporador trifásico e os compressores monofásicos. Equipamento de 10 TR principalmente, duas condensadoras de 5, né? Aí pega lá dois compressorzinhos 60.000 BTU monofásico e põe lá. Isso daí eu já vi, mas via de regra é tri, tá? No 440 sem chance, né? Vai ser tudo trifásico mesmo. Bom, e saindo daqui, que é o quadros possíveis, né? Quadros elétricos possíveis, a gente vai para potência e comando. Eu já tive um videozinho desse lá, quando o canal era mais frio, refrigeração, era o primeiro vídeo da série de comandos elétricos. Eu até tirei do ar esses vídeos, porque ele fala o nome do canal, né? Como eu mudei o nome do canal, não dá para manter. Então, eu vou recapitular aqui. Aqui nós temos potência 220, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. 220 volts aqui para split system, tá? Tu não vai encontrar comando, né? Split system, tu tem o disjuntor dele que alimenta o circuito que alimenta o equipamento, né? Então, não existe comando para a família split system, né? Piso teto, cassete, não existe um comando paralelo, né? No on-off, o relé da placa, a gente vai ver isso para frente, o relézinho da placa lá fecha, manda o sinal e parte o compressor, ou direto ou por meio de contator. É
É um comando elétrico, né? Pequenininho, mas nada elaborado, não tem disjuntor, não tem nada. Quando o circuito é 220 trifásico, o equipamento é 220 trifásico, na verdade, aí nós teremos, né? Porque os motores são trifásicos, mas o que parte os motores não. E daí entra com certo volume comandos elétricos, né? Contator, relé de sobrecorrente, periféricos, componentes de proteção, né? Pressostatos, termostatos, transdutores, eles entram ali para compor o comando elétrico do circuito de proteção. O comando elétrico é isso, tá? Comando elétrico, a ideia é circuitos de proteção e interface com tensão baixa, né? Interface com mais segurança para não ficar lidando com potência direto. No 380, nós também temos 220, né? Mas daí é mono, e daí o comando vai ser protegido por um disjuntor monofásico, unipolar, né? E daí qualquer uma das fases mais neutro, tu vai ter o 220 monofásico. E no 380, via de regra, os motores são trifásicos, né? Não tem muito o que fugir. Em alguns casos, tu vai ter um monofásico aí, um ventilador monofásico com capacitor lá para partir. Nós também temos a opção do 380 com trafo, tá? Essa primeira opção aqui, ó, é um 380 com o comando em 220 volts, né? Mas nós podemos ter no 380 o comando também em 220 volts, só que por meio de um trafo. Então, em vez de eu pegar a fase neutro, eu pego fase-fase, reduzo com trafo para 220, e daí eu não uso, via de regra, disjuntor, eu coloco fusíveis, né, na saída do trafo e, e segue a vida, o comando em 220. Mas, via de regra, na grande maioria dos casos, quando eu tenho um trafo, o comando é 24 volts, não é 220, tá? Via de regra é 24 volts. Pode ser também 220. No 440 se assemelha a essa opção do 380. Só que no 440 eu não tenho a opção de não usar o trafo. Tá? O trafo é obrigatório. Ou eu vou usar o trafo com o primário 440, ou eu vou usar o trafo com o primário 380. No 440 trifásico, qualquer fase mais neutro, 380. Então eu vou ter que ter um trafo para reduzir para 220 ou 24. E daí segue a ideia, né? Dois fusíveis na saída do trafo lá de 5 amperes. E essa saída pode ser 24 ou 220. Perfeito? Bom, esse é o vídeo de entrada. Essa parte de potência e tal é bem, bem tranquila, mas qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, e qualquer comentário também, melhoria, qualquer dica, coloque aí nos comentários e eu vou respondendo e comentando conforme for possível. Tá ok? Bom, maravilha. Até o próximo.